Olá, sou Juliana Rezende, sou professora de matemática e hoje eu vim falar sobre um tema que o Enem adora cobrar, que é a montagem de expressões a partir de uma situação envolvendo grandezas que são proporcionais. Diretamente ou inversamente, mas são grandezas que são proporcionais. Eu vou tentar te mostrar como é que funciona e na descrição desse vídeo tem um link para você se cadastrar na nossa lista de e-mail. Ao se cadastrar, você vai receber o e-mail, confirme esse e-mail e aí você passará a receber os melhores materiais para se preparar para o Enem e de forma gratuita. Se você já é inscrito na nossa lista, não se preocupe, porque você já recebeu essa lista de exercícios que está aí na descrição. Vamos ver como é que funciona isso. Primeira coisa importante que você precisa saber a respeito de grandezas que são proporcionais. Esse símbolo aqui, ó, esse alfa, quando estiver no contexto de grandezas proporcionais, ele significa proporcionalidade. É muito comum ele te dar uma situação problema envolvendo grandezas que são proporcionais. E aí ele te pede para montar uma expressão. A ideia de montar a expressão é obter alguma coisa que tem uma igualdade. E entende, esse símbolo não é um símbolo de igualdade, ele é um símbolo de proporcionalidade. A gente vai ter que aprender uma maneira de transformar esse símbolo numa igualdade. Tá, mas como é que funciona? Por exemplo, imagina que eu venha aqui e te conte que uma grandeza A, eu escrevo assim, ó, A é proporcional a B. Olha lá, A é proporcional a B. Eu quero que você entenda, ó, o A e o B, eles estão separados pelo símbolo de proporcionalidade e eles estão na mesma reta. Quando isso acontece, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, na hora de ler isso aqui, a gente pode ler assim, que A é diretamente proporcional a B. Mas lembra do que eu falei? Em geral, a gente não vai querer mexer com uma proporção. A gente vai querer mexer com uma expressão. Para transformar aquilo ali numa expressão, eu tenho que trocar esse símbolo por uma igualdade. E aí existem duas maneiras de você fazer isso. Uma é se você lembrar qual é a definição de grandezas que são diretamente proporcionais. Para quem não lembra a definição, é o que está aí na tela. Duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre elas é constante. Ou seja, se duas grandezas são diretamente proporcionais, ao dividir uma pela outra, o resultado vai ser constante. Aí você tem essa opção. Como assim? Se ali as grandezas são diretamente proporcionais, eu posso pensar, se eu fizer A dividido por B, esse resultado vai ter que ser uma constante. Tenta entender. Temos aqui uma proporção. Proporção é uma igualdade de razões. Quando não tem nada aqui é porque tem um. Uma estratégia é a gente multiplicar, cruzar. Aqui vai ficar A é igual a K vezes B. Se você quiser fazer desse jeito, tá ótimo. Você pode pensar assim, tá tranquilo. Mas tem uma maneira um pouco mais direta quando você tem aquela sentença. Você vem aqui e pensa o seguinte: eu quero trocar esse símbolo por uma igualdade. Vá tentando se acostumar com isso. Você até pode trocar um símbolo de proporção por uma igualdade, só que tem um preço a pagar por isso. Que preço é esse? Para você tirar esse símbolo e colocar a igualdade, você precisa introduzir aqui uma constante. Essa constante a gente chama de constante de proporcionalidade. Então ficaria A é igual a K vezes B. Repara que é a mesma coisa que está ali. Então, se você vai usar a definição, ou se você vai usar essa estratégia de trocar esse símbolo por uma igualdade, não importa. O importante é você não se esquecer. Sempre que você quiser trocar um símbolo de proporção por uma igualdade, você precisa introduzir uma constante. Não se esqueça disso de jeito nenhum, porque isso vai ser extremamente importante na hora de a gente aplicar essa ideia. Agora, dá uma olhada naquela situação ali. Imagina que eu tenha duas grandezas, mas que nesse caso elas são inversamente proporcionais. Primeira coisa que eu quero que você entenda: não existe um símbolo para diretamente proporcional e um outro símbolo diferente para inversamente proporcional. Não tem. O símbolo é o mesmo. O que muda é a maneira como você vai representar isso. Se você anda com dúvida aí a respeito de grandezas que são proporcionais, dá uma olhadinha nessa aula que está aqui, porque lá eu ensino
a fazer divisão em partes proporcionais. E tem muita coisa esclarecedora a respeito de relação entre grandezas, tá? Mas observe, eu coloquei ali que A e B são grandezas inversamente proporcionais. O que você precisa efetivamente saber aqui? O que acontece é o seguinte, falar que A é inversamente proporcional a B é equivalente a dizer que A é diretamente proporcional ao inverso de B. Aí você deve pensar assim, nossa, eu acho que não entendi nada. Entende? Dizer que A é inversamente proporcional a B é equivalente a dizer que A é diretamente proporcional ao inverso de B. Tá, mas como é que a gente usa isso? De duas maneiras. Você pode lembrar a definição, ou você pode usar aquela ideia do símbolo e substituir por uma igualdade. Só que aí é que tá, se você for usar o símbolo aqui, entende? Eu não posso vir aqui e escrever dessa forma, ó. A é proporcional a B. A e B estão separados por um símbolo de proporção. Eu não posso colocar desse jeito, porque se eu coloco assim, eu estou dizendo que A e B são diretamente proporcionais, porque eles estão separados pelo símbolo, mas eles estão na mesma linha. Como é que eu escrevo isso então? Eu uso essa ideia. Eu penso assim, ó, A é proporcional ao inverso de B. Como é que a gente escreve o inverso de B? 1 sobre B. E aí sim está correto, ó. Observa um detalhe para quem é mais observador. Aqui está o símbolo de proporcionalidade. Repara que o A e o B eles estão na diagonal. Isso significa que A e B são grandezas inversamente proporcionais. Agora, e a definição? A definição é essa que vai aparecer aí na sua tela. Se duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é que é constante. Ou seja, é a multiplicação entre elas que é constante. E aí você poderia usar isso. Ah, Ju, como assim? Você podia pensar, ó, ele está me dizendo que A e B são inversamente proporcionais. Então eu poderia pensar que se eu fizer A vezes B, o resultado vai ter que ser uma constante. Você pode fazer isso. Aí tenta entender. Esse B que está multiplicando, eu posso passar ele para cá dividindo. Ficaria algo assim, ó. A é igual a K sobre B. E essa expressão que está aqui é a mesma que a gente obtém usando aquele outro recurso. Basta que você se lembre. Para eu poder trocar esse símbolo por uma igualdade, eu posso fazer isso, desde que eu introduza aqui uma constante. Então, ficaria algo desse jeito, ó. A vai ser igual a uma constante vezes 1 sobre B. Desse lado direito aqui, gente, é multiplicação de fração. Multiplicação de fração, você multiplica em linha reta. Se você anda com dúvida em operações com fração, dá uma olhadinha nessa aula que está aqui, porque nela você vai poder tirar todas essas dúvidas, tá? O que viraria esse A? O A vai ser igual a K, ó, K vezes 1 é K. 1 vezes B é B. Repara se a gente não chegou na mesma ideia. Tanto faz se você vai usar a definição ou se você vai usar essa ideia de trocar o símbolo de proporcionalidade por uma igualdade, acrescentando uma constante. Alguém pode olhar e falar assim, Ju, eu já estou acostumado com a definição, então eu prefiro usar só a definição. Então, o grande problema de usar só a definição é que, às vezes, você vai ter que lidar com mais de uma situação envolvida. E aí, é mais confortável você fazer isso usando essa ideia do símbolo. Para trocar o símbolo, você precisa adicionar uma constante. Vamos dar uma olhada nos exemplos. Repara essas questões que vão aparecer aí na sua tela. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado de sua altura D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento x, conforme ilustra a figura. A constante proporcionalidade K é chamada resistência da viga. A expressão que traduz a resistência a essa
a expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é... Olha, aqui é uma questão para a gente montar a expressão. Tinha jeito bem fácil de você fazer isso analisando as alternativas. A gente pode fazer isso daqui a pouco. Só que meu primeiro objetivo não é esse. Meu primeiro objetivo é que você consiga resolver o problema. Meu objetivo é que você consiga resolver o problema sem depender das alternativas, tá? Mas eu vou mostrar isso daqui a pouco. Vamos tentar pensar. Ele começa falando assim, ó. A resistência mecânica S é diretamente proporcional à sua largura B. Então, vamos escrever aqui, ó. S é diretamente proporcional a B. Depois ele fala que é diretamente proporcional ao quadrado de sua altura D. Então, S é diretamente proporcional a D ao quadrado. Agora, observa, ó. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga. Repara, a distância entre os suportes aqui é x. Então, S vai ser inversamente proporcional ao quadrado de x. Agora, cuidado, eu não posso escrever assim. Se eu escrever assim, eu estou dizendo que é diretamente proporcional ao quadrado de x. Eu tenho que escrever 1 sobre x ao quadrado. Agora, é só juntar tudo isso aí numa expressão só. Como assim? É proporcional a b e a d ao quadrado e a 1 sobre x ao quadrado. Esse conectivo que aparece aqui, você troca por uma multiplicação. Então, ficaria algo assim, ó. S é proporcional a b vezes d vezes 1 sobre x ao quadrado. Multiplique em linha reta, S vai ser proporcional a b vezes d sobre x ao quadrado. Agora, observe, a questão não está querendo saber Ele não te deu nenhuma opção aqui com o símbolo de proporcionalidade. Repara que tem uma igualdade. E a gente aprendeu isso. A gente pode muito bem trocar esse símbolo por uma igualdade. Só que você precisa se lembrar. Para trocar o símbolo por uma igualdade, quem tem que vir junto é uma constante. Então, ficaria S vai ser igual a K vezes B vezes D ao quadrado dividido por x ao quadrado. Você deve estar pensando assim, nossa, mas não sei, eu acho que demorou muito, não tinha um jeito mais fácil de fazer, não. Tem jeito mais fácil de fazer, eu vou te mostrar. Eu só quis aproveitar esse exemplo para te mostrar como que a gente monta uma expressão num caso como esse. Agora, se você pensasse somente nas informações que ele te deu aqui, analisando as alternativas, você conseguiria resolver também. Por exemplo, aqui, ó, repara que tem a constante K, S e B estão na mesma linha. Então, S e B são diretamente proporcionais. Isso está certo. Só que observa que aqui tem um 2D. Não tem que ser proporcional a 2D. Tem que ser proporcional ao quadrado de D. Então, descarta essa. Dá uma olhada para essa aqui, ó. S e X. Repara que estão em lados trocados. Eles estão na diagonal aqui, ó, separados por uma igualdade. Então, são inversamente proporcionais. Só que não tem que ser inversamente proporcional a X. Tem que ser inversamente proporcional ao quadrado de X. Então, não pode ser essa. Dá uma olhada nessa aqui, ó. S e B diretamente proporcionais. S e D ao quadrado diretamente proporcionais. Até aí tudo certo. S e X inversamente. O problema aqui não é X, é X ao quadrado. Então, descarta essa. Vamos dar uma olhada nessa aqui. S e B estão na mesma linha, ó, separados por uma igualdade. Diretamente proporcionais. S e x ao quadrado estão na diagonal, inversamente proporcionais. S e D diretamente, só que não é D, tem que ser D ao quadrado, então por isso que não pode ser essa. A única que nos resta, letra A. Confere aí comigo. Aqui está a igualdade. S e B estão na mesma linha, separados por uma igualdade. Então, são grandezas diretamente proporcionais. S e D ao quadrado, diretamente proporcionais. Confere. S e X estão na diagonal, ó, separados por uma igualdade, inversamente proporcionais.
Então, resposta certa, letra A. Agora, embora montar a expressão sim pode ser um pouco demorado, é importante que você saiba fazer isso. Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$ 500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado de distância até a fonte sonora, e o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metro quadrado, situada a D metros da fonte sonora é: imagina que isso aqui seja a parede e aqui seja uma fonte sonora. Eu vou pensar que essa distância aqui é de D metros. Foi o que ele mandou chamar. Aqui está a minha parede. Essa parede ela tem uma espessura. Isso aqui é a espessura da parede. Eu não sei se você se lembra aí, mas isso aqui é um prisma. Para a gente calcular volume de prisma, a gente tem que fazer a área da base vezes a espessura. Então, eu vou chamar essa área aqui de A. Agora, a gente vai tentar montar de acordo com o que ele falou. Dá uma olhada. Ele começa falando assim: nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede, então a espessura, é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Então, a espessura é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A gente escreve 1 sobre D ao quadrado. Agora, a gente pode fazer isso aqui virar uma igualdade, só que para fazer isso virar uma igualdade, eu tenho que colocar assim, ó, espessura vai ser uma constante, que eu vou chamar de K1, vezes 1 sobre D ao quadrado. Ah, Ju, mas por que você está chamando de K1? É só porque vão aparecer outras constantes aqui, eu quero simplesmente diferenciar essa das demais. Então, beleza, achei a espessura. Aí ele dá uma outra informação. Ele fala que o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Aí que entra a parte de geometria sólida. Como é que a gente calcula volume? Volume é a área da base vezes a largura, vezes a espessura. Então, o volume vai ser igual a A vezes E. Então, eu posso substituir aqui, ó. O custo é proporcional, ao invés de escrever volume, eu vou escrever A vezes E. Só que no lugar do E, eu posso colocar K1 vezes 1 sobre D ao quadrado. Esse 1 já podia ter desaparecido com ele, eu vou sumir com ele aqui agora. Agora eu quero uma expressão, então de novo eu vou ter que tirar esse símbolo aqui. Não esquece, para tirar o símbolo, você tem que colocar uma constante, que eu vou chamar de K2. Então, C vai ser igual a K2 vezes A vezes K1 sobre D ao quadrado. Ah, Ju, e o 1? O 1 eu multipliquei aqui em linha reta. Agora, repara, aqui que está um detalhe muito importante. Aqui tem uma constante multiplicada por uma outra constante. A multiplicação de duas constantes resulta em uma terceira constante, que eu vou chamar de K. Então, vou escrever simplesmente K vezes A dividido por D ao quadrado. Aqui já daria para a gente resolver o problema. A gente vai ter que buscar alguma expressão que tenha um formato parecido com esse aqui. E se você observar, você vai ver que só tem uma. Ó. Tem que ter A em cima e D ao quadrado embaixo. Ó, aqui está o A embaixo, D ao quadrado em cima não pode ser essa. A e D ao quadrado na mesma linha não pode ser essa. D ao quadrado em cima, A embaixo não pode ser essa. Essa aqui também não. Então, que opção que nos resta aí? Letra B. Ah, Ju, mas não dava para descobrir que era 500 essa constante? Não, dava, só que ia só alongar mais ainda uma situação que já não é muito agradável. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Ele deu uma informação lá no início. Ele falou que quando a área é de 9 metros quadrados e a distância é 3, o custo é 500.
Dá uma olhada, ó. 500, que é o custo, vai ser igual a K vezes a área, que é 9, dividido pela distância ao quadrado, que seria 3 ao quadrado. Então, 500 vai ser igual a K vezes 9 sobre 9. 9 cancela com 9, K igual a 500. E aí está resolvido, só voltar aqui e trocar esse K por 500. Só que não tinha muita necessidade disso. É a questão que eu acho mais complicada que o Enem já cobrou a respeito de grandezas que são proporcionais, de montar as expressões principalmente. Essa questão, gente, uma questão de um tema muito comum no Enem. O Enem gosta muito de cobrar a relação entre grandezas que são proporcionais. Só que foi uma questão que eu achei um pouco complicada por causa do texto. Eu acho que muita gente deve ter tido dificuldade nessa interpretação. Mas vamos dar uma lida e ver o que a gente consegue entender daqui. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Vou parar a leitura aqui, ó, para a gente poder traduzir isso. Ele está dizendo que a força de defesa é diretamente proporcional ao seu nível e, o I para nós é vezes, o quadrado de sua experiência. Então, a força de defesa é proporcional ao seu nível vezes a experiência ao quadrado, o quadrado da experiência. Agora, lembra de um detalhe. Aqui tem um símbolo de proporcionalidade. Uma coisa importante que você tinha que lembrar é que esse símbolo não significa igualdade. Então, posso falar assim, ó, a força de defesa. Lembra, para eu tirar esse símbolo e colocar uma igualdade, eu tenho que colocar uma constante junto. Vou colocar uma constante D, KD, para lembrar que é a constante da defesa. Vezes N vezes E elevado ao quadrado. Guarda essa informação aqui, depois a gente vai voltar. Olha a segunda parte. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado de seu nível. Então acompanhe. A força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado de seu nível. Então, experiência vezes o quadrado de seu nível. Lembrando que estou chamando a experiência de E e o nível de N. Aí aqui é a mesma ideia. Eu quero tirar aquele símbolo e colocar uma igualdade. Só que você tem que lembrar, para tirar esse símbolo e colocar uma igualdade, tem que vir aqui uma constante, que eu vou chamar de constante de ataque, vezes E, vezes N ao quadrado. Daqui a pouco você vai entender por que a gente fez isso, tá? Aí observa, ó. Nenhum jogador, onde que eu parei aqui? Diretamente proporcional à experiência ao quadrado de seu nível. Nenhum jogador sabe o nível e experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo que o desafiante é considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador J1, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2, experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto, porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era. Aí você fala, nossa, mas e agora? E agora que a gente vai ter que voltar aqui e descobrir qual que era a força de ataque do desafiante e qual que era a força de defesa do desafiado. Só que a gente tem um pequeno problema. Para a gente descobrir isso, a gente tem que saber qual que é o nível ele deu. Temos que saber qual é a experiência. Mas repara que a gente não sabe aqui, ó, quem é essa constante. Então, antes de sair resolvendo, a gente vai ter que tentar descobrir quem é aquela constante ali.
Tá, mas como que nós vamos fazer isso? A gente vai fazer isso usando essa informação, ó. Ele falou que no nível 1, então quando o N é 1, quando a experiência é 1, a força de ataque é 2 e a força de defesa é 1. Então a gente vai usar isso, ó. Eu vou trocar força de defesa por 1, isso vai ser igual a constante de defesa, vezes o nível que é 1, vezes a experiência que vai ser 1 também, só que fica ao quadrado. Então 1 vai ser igual a constante de defesa. A gente acabou de descobrir quem é a constante de defesa. Então a força de defesa vai ser 1 vezes N vezes E ao quadrado. Só que esse 1 não vai mudar muita coisa não, né? Vou deixar aqui, ó. Força de defesa vai ser N vezes E ao quadrado. Agora a gente vai ter que fazer o mesmo, usar o mesmo recurso para descobrir aqui, ó, quem é essa constante de ataque. Dá uma olhada, ó. No nível 1, experiência 1, a força de ataque é 2. Vem aqui e substitui, ó. 2 vai ser igual a K vezes A, vezes a experiência que é 1, vezes o nível que é 1 também, só que ele está ao quadrado. Então 2, ó, aqui eu não coloquei 1, vou colocar de uma vez, ó. A experiência é 1 também. Então é K vezes 1 vezes 1 ao quadrado. Então 2 vai ser igual a constante de ataque. E aí a gente finaliza aqui, ó, o que vai ser a força de ataque? Força de ataque vai ser 2 vezes E vezes N ao quadrado. Trabalhosa, né? Mas aqui agora a gente vai conseguir finalizar. Vamos ver. Quem é o desafiante? É o J1. Então eu vou ter que calcular a força de ataque do jogador 1. Força de ataque eu venho aqui, ó. O que vai ser a força de ataque do jogador 1? Vai ser 2 vezes. Qual que é a experiência do jogador 1? 5. Então vai ser 5 vezes o nível do jogador 1, que é 4. Só que cuidado, porque é 4 ao quadrado. Então a força de ataque do jogador 1 vai ser, cuidado na hora de fazer essa conta, tem que fazer a potência primeiro. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 10 vai dar 160. Então a força de ataque do jogador 1 vai ser 160. Agora vamos tentar descobrir qual que é a força de defesa do jogador 2. O jogador 2 tem nível 2 e experiência 6. Então vai ser nível 2 vezes experiência 6. Só que lembra que a experiência está ao quadrado. Então a força de defesa do jogador 2 vai ser 36 vezes 2. 36 vezes 2 dá 72. Repare por que esse jogador ganhou. A força de ataque dele é bem maior do que a força de defesa. E a questão está pedindo justamente essa diferença. Então eles querem 160 menos 72. Isso vai dar 88. Que letra que você marca? Letra B. Não sei o que vocês acharam, gente, mas era uma questão bem trabalhosa. Envolve a ideia de grandezas proporcionais, mas é uma questão bem difícil. Espero que você tenha entendido. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima resolução. Ó, eu espero que você tenha entendido. O Enem adora cobrar questões envolvendo essa ideia de montagem de expressões. Como você pôde perceber, o Enem já cobrou questões dos mais variados tipos. Já teve questão muito fácil, já teve questão muito difícil, já teve questão assim praticamente impossível de ser feita durante a prova. Mas é importante que você saiba montar, porque se aparecer uma questão fácil de fazer, uma questão que você não gaste tanto tempo, é ponto garantido na sua prova. Se você já é inscrito no canal, não se esqueça de ativar as notificações. Agora, se você não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma aula, porque nós vamos junto até o Enem para aumentar a sua nota. Um abraço e até o nosso próximo encontro.